Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, no nosso programa Energia do Bem-Estar. E como sempre, nós estamos trazendo um tema para abordarmos à luz da doutrina espírita, mas antes queríamos agradecer aos nossos companheiros de jornada e que fazem a transmissão, né, em conjunto. Temos a Coromandel Espírita de Minas Gerais, do amigo Hernani, a Rede Doutrina Espiritismo Brasil do Rio de Janeiro, amiga Andréa, nossa parceira Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, lá do Rio, e o Pronto Socorro Espiritual, Ismael Ramos das Neves, aí do Rio Grande do Norte, do Alto do Rodrigues, do amigo Emmanuel. E assim, hoje, vamos trazer um pouco de luz a esse tema, cura pela fé. E essa cura pela fé que vai nos levar a falar um pouco sobre o que seria realmente fé. Nós temos muitas vezes dificuldades sobre o que seria fé. No passado nós acreditamos em tantas coisas, né? Acreditávamos que haviam os navegadores, acreditavam que haviam monstros no mar e tinham medo de sair para longe da costa. Até que aqueles mais desbravadores, mais corajosos, foram conquistar os mares e outras terras, né? Acreditávamos que muitas doenças não tinham cura, né? E vieram os recursos tecnológicos da ciência para curar muitas delas, mas acreditávamos que não tinha cura, né? Pegou determinada doença, era o fim, né? Acreditávamos também que o rei era o representante de Deus na Terra, que ele era um homem sábio, e a gente vê pela história que nem sempre, na maioria das vezes, aliás, isso não era verdade, essa crença não era verdadeira. Faziam coisas absurdas em nome de um representante de Deus na Terra, né? Mesma coisa em Roma, os cristãos tinham ideias absurdas, como um romano, com cultura, com posses, com títulos, podia ser igual a um servo, a um escravo. Os cristãos eram malucos, né? E depois, como cristãos, nós fizemos algumas coisas que não devemos nos orgulhar, né? As guerras santas, né? Então, as guerras santas em nome de Deus, matar o semelhante por terras, por crenças, né? Diferença de crenças. Também fizemos que o negro e o branco escravos, né? Porque, segundo algumas religiões até na época, eles não tinham alma. Então, nós chegamos a acreditar nisso. Era bom para todo mundo, porque todo mundo queria ter escravos, né? Os senhores queriam ter escravos. Mão de obra barata, né? E até hoje nós temos algumas coisas que ainda estão persistentes, mas estão sumindo, mas ainda continuam, né? Casei é para a vida toda, né? Não é que a gente deve se separar por qualquer coisa, né? Mas muita gente acredita que casou e não vai se separar, mesmo sofrendo um inferno dentro do casamento, né? Às vezes a gente se casa jovem, não sabe bem o que quer, e muitas vezes fica preso numa vida, né? Que muitas vezes não era para ser, né? Por uma crença, né? Uma fé em coisas que não são a realidade, né? E as coisas vão se transformando, até a nossa fé. Então, a nossa fé muitas vezes é errônea em certas coisas por falta de conhecimento. Nós vamos crer em coisas errôneas e vamos lembrar o que Jesus nos falou: melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira, né? Então, eu quero aqui, para começar esse bate-papo, depois dessa introdução de fé e de cura, chamar aqui o nosso amigo Hélio Tinoco, né, para participar aqui conosco. Hélio Tinoco, que é um companheiro aqui da rádio também, né? É lá de Vila Velha, Espírito Santo, é um expositor e pesquisador espírita, filiado à União Espírita Cristã, UEC, de Vila Velha, Espírito Santo, né? Está aqui conosco hoje para conversar sobre esse tema. Bem-vindo, Hélio Tinoco, boa noite. Boa noite, amigo Davidson, boa noite a todos os internautas que acompanham a gente, e os rádios ouvintes também. Uma alegria podermos estarmos juntos. E eu penso, Davidson, que o assunto fé, ele, numa linguagem bem popular, dá pano para manga, né? Tomara que a gente consiga aqui trazer com muita clareza a visão espírita de fé e nos levar a questionar que tipo de fé eu tenho militado, aonde essa fé me leva e qual é a proposta espírita de fé que traz equilíbrio, serenidade, paz, contentamento, resignação. Então, que seja para você e para a gente um programa muito iluminado e muito abençoado,
pelos benfeitores amigos que coordenam a Web Rádio Estação da Luz. Que assim seja. E, temos aqui a nossa companheira também, Alvanira de Jesus, nos dando boa noite aí. Né? Boa noite, Alvanira. E a todos que estão aqui ouvindo conosco, fiquem à vontade para fazer alguma pergunta no chat. Pode ser que eu não saiba, mas o Hélio Tinoco sabe tudo. Né? Então, acho que na medida do possível a gente tenta responder, né, Hélio? Com certeza, com certeza. Então vamos lá. A gente tem essa primeira introdução sobre definição de fé, né? Você quer falar alguma coisa, complementar também essas bases da nossa fé? Quero ir na linha do seu raciocínio. A gente vem de um conceito profundo de fé, que a gente vem acreditando em algo que não é verídico. Né? Infelizmente, a teologia, isso foi natural, isso é natural, essa evolução do pensamento teológico, ele vai passar inevitavelmente em todos os orbes, como na Terra vem passando, por uma fé cega que vai migrar um dia para uma fé raciocinada. É a proposta, é o nosso momento, mas nós viemos de uma cultura muito linkada ao mundo grego, ao mundo latino, ao mundo onde a gente aprendeu valores de um Deus que fazia milagres. Uma fé que podia derrogar as leis naturais. Então a gente vem de uma crença onde fomos convidados a pensar em fé como sendo um socorro que Deus nos daria, um privilégio, uma proteção, uma hiperproteção, que não teria nada a ver com os nossos merecimentos. Eis aí o ponto crucial da dificuldade do velho conceito de fé. Esse velho conceito a gente acaba, muitas vezes, deixando de ter fé. A gente alimenta a falta de fé, porque a minha fé, nesses conceitos antigos, ela não funciona. Se a gente parar para olhar para a história, rapidinho, Davidson, o nosso Paulo de Tarso, quando já convertido, né, escrevendo a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer, eu até anotei para não perder o texto, ele vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E o próprio Paulo de Tarso, vindo do judaísmo, vindo dessa cultura religiosa dos fariseus, acreditava numa fé onde eu podia, por exemplo, apostar naquilo que eu não estava vendo. Seria isso fé? Será que é isso que é fé? Será que essa fé que levou a gente às guerras, a escravizar, a matar, em nome de Deus, será que isso é de fato fé? Nessa linha, Deus. Realmente, às vezes a gente fala cura pela fé, a gente tem que começar a corrigir algumas bases, né? Porque eu vejo assim, as pessoas acreditam muito que está doente, uma doença terrível, nossa, será que eu vou escapar dessa? E conta com ajuda médica. E tem que contar mesmo com os farmacêuticos, né? Os medicamentos, aliás, com os médicos, a tecnologia. Mas ela esquece que uma parcela dela, como dizia Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. A parcela dela de acreditar que ela criou aquela doença e ela pode, vamos dizer assim, eliminar aquela doença, né? Não sei que seja um processo kármico mais pesado, não vai ter jeito, mas para tudo tem um jeito, como se diz no popular, né? Ela tem muita fé que provavelmente não vai sobreviver, mas não consegue ter fé que ela pode fazer algumas coisas com fé para que ela reverta essa doença, né? Ele só vai saber se é um processo kármico depois que a gente ia tentar tudo e não deu certo. Todo outro lado, então era um processo kármico que não tinha escapatória. Mas todo processo kármico pode ser amenizado, né? Como eu já li uma vez, a gente tem que passar por algumas provas, mas uma prova que eu sofro é para a minha evolução, para o meu aprendizado, a minha evolução. Agora, se eu fizer alguma coisa boa, né? O amor encobre a multidão dos pecados. Se eu fizer alguma coisa boa para várias pessoas, eu estou sendo mais útil, até para resgatar os meus débitos do passado, né? Então a gente tem que aprender a acreditar no lado positivo também da fé, né? E a gente não veio aqui só para sofrer e pagar débitos, né? E David, você vê coisas boas. Isso, esse seu raciocínio tem a ver com aquela introdução que você mesmo fez. Então, olha só, o que nós aprendemos lá atrás? Que a gente tinha uma doença, recorria a Deus para que Ele nos curasse, sem a gente fazer a nossa parte, isso seria muito cômodo, e quando Deus não nos ouvia,
a gente deixava de crer em Deus, alimentava, enfraquecia a nossa fé, e pior ainda, a gente se sentia culpado, porque se eu não tenho fé, Deus não me curou, porque eu não tenho fé, quando algumas vezes nunca nos foi prometida essa cura. Você lembra lá o convite do Cristo, lá em Mateus 11, 28? Ele dizia assim: vinde a mim, todos vós, estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa é de alívio, não é de uma cura imediata, até porque, se for um processo, entre aspas, kármico, não há cura para a doença, mas há o alívio. Há o alívio se eu me adequo a uma realidade de fé, onde eu aceito os desígnios de Deus sem lamuriar, sem me revoltar. E aí, David, você me fez lembrar Santo Agostinho. Eu até tenho dito nas palestras aí, nas lives, que para mim é a passagem da literatura espírita que mais me consola. É o texto que eu mais gosto. Capítulo 14 do Evangelho, item 9. Quando está dito por Santo Agostinho que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só dá as que podem ser cumpridas. Então, observe que há um limite, um grau de suportabilidade. Deus não dá prova maior do que eu posso suportar. Então, se a minha dificuldade é grande, se a minha doença me sobreveio de uma maneira, entre aspas, kármica, é porque eu posso suportá-la. Agora, o que você falou foi muito importante, porque muitas vezes a doença somos nós mesmos que fabricamos. Eu, na pesquisa que fazia mais cedo, David, eu encontrei aquela fala do Cristo, Mateus 6, 22. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Imagina se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo terá trevas. Se o meu pensamento de Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. Sermão da Montanha, palavra de Jesus. Então, se eu penso negativo, se eu penso na doença, se eu penso no exemplo que você deu, não tem jeito, não vou me curar, eu vou morrer, nós estamos, de alguma maneira, transformando e transferindo para o corpo essa energia deletéria que vai contribuir para que, de fato, o pensamento plasmado se transforme numa realidade. Então, nós podemos nos curar? Podemos. Pela fé, sim. Que tipo de fé? Vamos chegar lá ao longo do trabalho, ao longo do programa. Mas fato é que nós podemos nos curar de doenças que não fazem parte das doenças planejadas para a evolução moral do espírito imortal. Doenças que muitas vezes nós viemos trazendo para corrigir o mau uso do aparelho físico e que agora, tendo lesado voluntariamente ou involuntariamente o órgão perispiritual, nós temos que passar por elas para depurar o perispírito. Então, a doença física é uma bênção, um benefício. Por mais que eu ore, Deus não vai me tirá-la, mas vai me trazer o alívio. Essa é a ideia da fé. Às vezes até a gente lesa, como você falou, pelo espírito e traz isso no corpo, na reencarnação. Eu estava lendo um livro da Patrícia outro dia, Vivendo no Mundo dos Espíritos, que tinha um espírito que falou: minha irmã era muda, e eu, quando morri, fui ver por quê. Né? Porque ela foi muito maledicente. Quer dizer, não foi uma coisa física, foi uma coisa moral que afetou o órgão da fala dela, né? Ou ela mesma tinha pedido para vir assim. Mas normalmente a gente afeta o próprio órgão pelas distorções da nossa moral. Né? Exato. Então, e só para fechar o raciocínio, Davis, essa mudez foi analisada no planejamento reencarnatório. Ela podia suportar, senão não davam. Ela viria com uma gagueira, com uma dificuldade de falar qualquer, né? Mas ela veio muda. Então ela tinha condição de vir muda para experienciar o seu próprio silêncio e pensar na maledicência. Pensar mais antes de falar, que não tinha nem como falar, né? Exato. E, na verdade, nem é castigo. A gente pensa como castigo, não, é um processo educativo para o espírito imortal. Uma limitação para um processo educativo. E quando a gente tem uma criança que faz uma arte, fala: fica de castigo ali no cantinho. Antigamente faziam isso. Vai ficar ali por 5 minutos, né? Vou tirar teu videogame, teu celular, hoje em dia. É por um tempo, só para educar mesmo, né? Está chegando mais gente, a Sandra Souza chegou aí, a Elmira Alves de Almeida, está dando uma boa noite, que a paz e luz, né? Divino Mestre, faz presente em nossas vidas hoje, agora e sempre, lá de São Felipe, Bahia. Muito obrigado, Elmira. Então vamos continuando aí. Nisso que a gente estava falando também,
Eu vou ressaltar aquela frase de Allan Kardec, que ele falava que a fé tem que estar de acordo com a ciência e com a evolução das ideias, enfrentando a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Né? Então, é o que a gente estava falando, né? Nossa crença, às vezes, tem bases errôneas, né? E Allan Kardec nos alertou para isso. Né? Uhum. Essa fé raciocinada, né? É o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé remove montanhas. Fica a sugestão para os companheiros que estão chegando, talvez não sejam espíritas ainda, conhecer esse livro, essa literatura. E nesse capítulo é interessante a sequência que Allan Kardec apresenta. Eu até coloquei uma cola aqui, sabe, David? Ele diz que a fé cega, essa que a gente militou durante séculos, e que a gente tem a tendência a repeti-la agora, esse é o conflito. A fé cega que eu militei muitas vezes, com essa proposta nova de fé raciocinada. Então há um confronto, há um conflito interno. Só que essa fé cega leva as pessoas ao fanatismo. O fanatismo, por sua vez, vai levar as pessoas a tentar, de alguma maneira, forjar provas para provar para ele mesmos e para os outros que aquilo que ele está pregando é verdadeiro. Ele começa a trabalhar uma espécie de auto-mentira. Isso é, muitas vezes, inconsciente. Só que essa fé que é pregada e ele mesmo percebe que não é realidade, ela vai produzir dúvidas, vai gerar descrenças e vai gerar incredulidade e vai também gerar o atavismo, vários atavismos. Então, observe que quando você leva alguém a um local de culto e diz para ele que ele será curado, e ele não recebe a dita cura, e ele é ainda acusado de que não recebeu a cura porque não teve fé, e se apoiam nas falas do Cristo. Vai, a tua fé te curou, não é? E aquela pessoa sai dali num estado muito mais de sofrimento maior e dor do que no momento que ele chegou. Essa fé, essa construção de fé, gera ateísmo, leva as pessoas a descrerem de Deus. Quando perde um ente querido, alguma coisa grave. Né? Exatamente. E não tem uma explicação lógica. Né? E aí você vem Kardec do outro lado pregar a fé raciocinada, essa fé que, segundo Kardec, pode ser provada, precisa ser provada. Por quê? Porque é uma fé que pode ser adquirida. Então, olha só, a gente vem de uma série de encarnações, vivenciando históricos diferentes de fé, estamos diante de um programa de internet questionando a nossa própria fé, essa fé construída, e tentando equalizar com o novo conceito. Qual é o conceito? A fé que pode ser, ela pode ser colocada em prova, a fé que pode ser questionada, que enfrenta, está diante da razão. Essa fé é um novo tipo de fé. Talvez a gente, para compreender isso, a humanidade compreender isso, a gente necessite de algum tempo. Mas nós podemos, como seres individuais, olhar para o estilo de fé que está em mim e abrir as portas, abrir as guardas, para que eu possa, de alguma maneira, aderir a um novo conceito. Uma fé pautada na razão, na lógica, na razão, que pode ser questionada, encarada frente a frente. E de Kardec acrescenta, em qualquer época da humanidade. Então eu posso voltar lá na Idade Média e talvez não me recorde, posso ter vivenciado lá na época da Inquisição e questionar. Meus irmãos, faz sentido levar alguém à fogueira por conta de uma condenação religiosa por heresia? Hoje, claro que não, a gente não faria mais. Mas fizemos. E o que fizemos não foi em vão. Serve-nos hoje como base, como banco de dados. Para quê? Para repensarmos uma nova fé. Uma fé que agora eu não quero mais eliminar ninguém só porque ele pensa diferente de mim, porque a fé dele não é a mesma que eu professo. A religião que ele traz não é a que eu professo. Então essa base, essa ideia, né, de Kardec é fundamental quando ele propõe a fé raciocinada, que é a fé que o Espiritismo prega para a gente. E essa base, muitas vezes a gente lembra das palavras de Jesus, né? Conheça a verdade e ela vos libertará. Eu lembro que eu fui criado até os 14 anos na Igreja Católica, né? Mas 11 anos eu já comecei a estudar parapsicologia, ufologia. Falei,
umas coisas estranhas que eu quero entender, né? Muito jovem eu já contestava. Aos 15 anos, quando eu conheci o Livro dos Espíritos, aí parece que eu já conhecia aquilo. Porque eu falei, caramba, não pode ser, a gente vai estudar, trabalhar, fazer família, filho, e morre depois, né? Acaba tudo, se a gente tiver uma doença e morrer cedo, como que é isso, né? Outro vive muito, eu vou viver pouco, que injustiça, né? Um nasce doente, todo torto, e eu nasço bem, outro nasce em berço de ouro, eu nasço pobre. Então, eu ficava pensando nessas coisas. Mas acho que é importante, aí você estava falando também, conhecer essas coisas. A base, em todas as áreas da humanidade, tem que ser clara, né, para a gente. A gente não tem que ter medo das coisas. Tanto que eu era jovem, era muito curioso, eu estudei Rosa Cruz, eu era espírita, a pessoa, você não se decidiu ainda. Eu falei, não, me decidi. Mas eu gostava de ler coisas do círculo esotérico, coisas do Seixo Melê, né? A gente lê de tudo, porque tem muita coisa boa dentro e fora do espiritismo. Mas se a gente se fixa numa religião, eu já vi muita gente assim, não quero ouvir nada sobre o espiritismo, eu tenho minha religião e pronto, me basta, né? Mas não entende certas coisas e não quer ouvir, né? Então, assim, acho que o ser humano tem que isso naquilo que você estava falando, que Jesus falou, né? A gente tem que conhecer a verdade para se libertar dessas falsas crenças que a gente estava falando. A fé é baseada em falsas crenças, que a gente vai estar indo por um caminho muito torto do Evangelho, né? Vai estar se detonando ao longo da vida, em coisas que não tem fundamento, que nem você citou aí levar uma pessoa para a fogueira, não tinha fundamento, como hoje também não tem coisas que não têm fundamento. Infelizmente, no programa, alguns programas atrás, eu trouxe uma amiga nossa que ela é um bandista, né? Ela tem um centro de umbanda, e ela falou, e eu vi mesmo depois disso daí, acho que são 3 a 5 centros de umbandas no Brasil que são atacados toda semana ou por dia, não me lembro direito dos dados, mas infelizmente as pessoas fazem isso porque não concordam, porque é coisa do demo, né? Ou qualquer coisa de falta de compreensão, né? É o jeito deles de expressar a religiosidade deles, né? Exato. Na verdade, David, eu fico pensando que o termômetro, o aparelho de medição para eu perceber se eu estou agindo correto ou não, é me auto-questionar se a minha atitude é de amor. Se ela não for de amor, eu tenho que mudar, porque a proposta do Cristo era que nós nos amássemos uns aos outros. E quando ele declara isso, que ficou sendo o resumo do seu ensinamento maior, ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós uns aos outros vos amei. Está lá em João 15, versículo 13, né? Versículo 12. Amai-vos uns aos outros. Então, observe só, ele não disse para amar quem concorda comigo, o que parece comigo, o que pensa da minha maneira. Não, ele me disse para amar uns aos outros. O desafio é esse. A minha atitude é de amor. Então, quando eu censuro a religião do outro, eu estou amando? Essa fé que me alimenta, censurar a religião do outro, está equivocada. Está equivocada. E eu preciso, então, reformular os meus parâmetros, no entendimento de que, no futuro, como diz o próprio Jesus, em João 10,16, um dia seremos um só rebanho, teremos um único pastor. Se você equalizar isso com o Espiritismo, será a era da fraternidade. A era da fraternidade, onde nós venceremos qualquer tipo de preconceito, diferença de casta, cor, de religião, condição financeira, nacionalidade, qualquer uma delas. Iremos entender que somos todos irmãos. Nos sentiremos irmãos, na verdade, né? Que é mais importante. Indo nessa linha de pensamento que o Kardec falou, né, da ciência, né? Antes, deixa eu dar um alô aqui para Maria Azevedo, né? Chegou agora há pouco também. O José Lopes também está aqui conosco, né? Também companheiro nosso da rádio aqui. Indo nessa linha de pensamento da ciência, né? Hoje nós temos, como você falou, um só rebanho. Como é que a gente vai se tornar um só rebanho? Como a gente está falando, a base nosso conhecimento tem que ser real, sólida. Hoje nós temos a física quântica que está provando aí, no estudo das partículas, né? Eu sempre cito o exemplo da dupla fenda, o tempo é pouco para descrever o experimento, mas eles chegaram à conclusão que aquela partícula se comportava como onda ou como partícula realmente, uma experiência da dupla fenda, depois quem quiser pode procurar na internet, eles chegaram à conclusão que a experiência dava hora de um jeito ou do outro. Como é que é? Ciência exata ou não é? Né? E eles acabaram descobrindo que a pessoa que estava fazendo a experiência, se ela achava que era partícula, aquela experiência ela se comportava como partícula. Se ele achava que era onda, tinha que se comportar como onda,
aquela matéria ia se comportar como onda. Então eles falam, pô, mas o pensamento do observador está interferindo na experiência. Então a ciência exata ficou um pouquinho bagunçada, né? E isso vem comprovar aquilo que a gente fala, está falando de fé e de cura, né? Os nossos pensamentos atuando sobre a matéria. Então isso é uma coisa muito séria, né, que a ciência está nos trazendo, que não tem como fugir. Nós vamos ter que aprender a dominar os nossos pensamentos para conseguir não criar doenças, né? Pelo menos não criar tantas doenças para nós mesmos, já é um bom passo. E aprender a se curar, né, das doenças que criamos para nós mesmos. Né? Inclusive, a energia que se fala, né, vem do grego, né, energia que significa atividade, né, movimento, atividade. E, assim, sempre falar, a energia nunca é criada e nem destruída, ela se transmuta. Né? Então, hoje a gente sabe que a energia, dentro da doutrina que nós criamos pelo pensamento, né, nós movimentamos a matéria, né, ela se altera no nosso corpo espiritual, com as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Então, nós temos que parar para pensar muito nisso, né? Cada vez mais aquilo que Jesus falou, controlar os nossos pensamentos e emoções à luz do amor. Verdade. E Davidson, interessante, você me fez lembrar que energia é movimento. Energia é movimento. E aí o Cristo recebia lá alguém que vem em busca de cura, estava no momento para ser curado, havia recursos nele próprio para ser curado, e depois o Cristo dizia, vai, a tua fé te curou. E aí você começa a linkar as coisas. Então esse homem que teve cura, ele foi a Jesus. A atitude de ter ido prova-lhe a fé. A fé que movimenta, a fé que faz com que ele haja. E não a fé que eu só peço a Deus e fico de braços cruzados. Então, por exemplo, eu posso, mãos postas de oração, eu posso sim pedir a Deus que, por exemplo, se for da vontade dele, que ele potencialize os remédios que eu estou tomando, que ele me encaminhe para um determinado médico que possa compreender a minha demanda com mais detalhes. Essa oração não está me isentando de fazer a minha parte. O problema foi esse. Durante séculos, a gente tinha uma prova no dia seguinte, rezava hoje, ia dormir e pedia para fazer uma prova assim. Colocava até o livro debaixo do travesseiro, né? Colocava o livro no travesseiro. Chegava no outro dia, ia mal por osmose. Não tinha como. Por osmose. Chegava no dia seguinte, a prova a gente levava, como diz o major, levava pau. E agora? Como é que faz? É Deus que é culpado? Nós culpávamos Deus. Foi essa ideia que fez a gente ter uma fé, a gente criar uma descrença e afastar de Deus. Você vê a grande maioria dos homens hoje, a grande maioria da massa da população do planeta vive uma descrença em Deus, porque creem num Deus, querem crer num Deus que vai fazer o que eles querem. Um Deus vingativo, e o Deus que vem daquela cultura judaica que escolheu um povo, né? E esse povo escolhido para ser beneficiado. Não foi isso que aconteceu. O registro bíblico não diz isso. Aquele povo hebreu foi escolhido não para privilégios, mas para o trabalho, para a ação, para a energia. Eles foram escolhidos para pregar o monoteísmo no mundo inteiro. Então, olha só, a lógica esbarra na lógica. A fé tem que ser repensada. Pelo que a gente sabe da história espiritual, Jesus veio no meio deles, que era o povo mais orgulhoso e mais difícil de todos que vieram de Capela, né? Não eram os escolhidos, não. Eram os que estavam precisando. Ele mesmo falava, o médico existe para os doentes, né? Ele aí mais você doentes. Exato, você vê o desfecho do povo judeu, do povo hebreu, a diáspora. Com que objetivo? Então o povo judeu ficou um povo sem pátria. Com que objetivo? Para que cada um fosse espalhado pelo mundo, levar a ideia do monoteísmo. Era isso. Eles cumpriram com a tarefa deles, eles cumpriram com a missão. Muito bem feita, muito bem feita. As próprias guerras de invadir Canaã levavam também a cultura religiosa do monoteísmo. E curioso, monoteísmo esse que eles aprenderam com os egípcios. No pseudo-cativeiro, né? De 400 anos, sem algemas, sem prisões, sem senzalas, enfim.
tudo indica não ter havido, de fato, um cativeiro, mas uma relação de um povo de 400 anos que absorveu a cultura que era só para os iniciados e que agora, não por acaso, eles deveriam sair pelo mundo pregando, levando essa mensagem. Meus irmãos, tudo é planejado. Há um planejamento detalhado do mundo espiritual, inclusive para uma doença que eu possa vir a ter. Tudo é planejado. Se eu entendo isso, eu não me zango mais com Deus, eu não fico revoltado, eu aceito a minha provação, eu entendo que ela vem no meu limite e eu consigo ir até Jesus, ir até Deus e recebo o alívio. Só para fechar, capítulo 28, né, capítulo 28, capítulo 11 que eu citei aqui, vinde a mim todos vós, estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Esse versículo acho que é o mais lido nas tribunas religiosas do mundo inteiro. Ele tem um complemento que fica meio obscuro. Versículo 29. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Olha só. Então o alívio vem quando eu aprendo de Jesus. Eu aprendo o quê? Da história? Não, eu aprendo do caráter dele. Eu coloco como sendo a base da minha fé. Eu estabeleço Jesus sem a teologia, o ensino puro e cristalino do Evangelho, como sendo a minha base de vida. E isso, meus irmãos, os meus olhos vão encher de luz. E meu corpo terá luz, inevitavelmente. Vou ficar livre de doenças? Não. Vou ficar livre das doenças que eu mesmo, por invigilância, por infantilidade, projeto para mim, pelo pensamento, pela energia que você bem colocou, Deus. E você me lembrou também assim que nós não aprendemos o Evangelho. Muitas pessoas eu vejo assim, eu não sou uma pessoa tão boa, eu erro, eu fiz aquilo de errado, fiz aquilo outro. Então, Deus nem lembra de mim, nem olha para mim. Eu não Ela mereço. Perdeu a fé dela, eu não mereço. Né? Então, lembrando se agora, você lembrou bem, estava esquecendo de novo. Eu não mereço. Sendo que na doutrina espírita a gente aprende, outras religiões não é assim, então a pessoa se condena, né? Mas a gente sabe que no espírito nós estamos em evolução, vamos aprender a superar algumas coisas, vamos tentar superar outras, não vamos conseguir, vamos errar, que nem nos alcoólatras anônimos, eles fazem aquela luta por 24 horas, eu não vou beber por 24 horas. Um dia, 2 dias, 3, 5 dias, aconteceu. 1 ano depois, 10 anos depois, acontece, né? Que é uma doença, né? Mas acontece dele falhar, nem por isso ele desiste. Ele volta de novo, vou começar tudo de novo. Então, o que nós sabemos que a doutrina espírita, os espíritos nos falam. A gente tem que tentar, cair, vai errar, vai levantar novamente, seguir em frente. Uma hora nós vamos superar aquelas dificuldades. Né? Não quer dizer que a gente não mereça. Né? A pior coisa a pessoa é não achar que não merece. Né? Então ela perde. Como que ela vai exercitar a fé dela se ela não acredita que Deus possa olhar com carinho para ela? Porque ela não é uma pessoa perfeita. Então acho que é uma coisa que massacra muito as pessoas, né? Na fé das pessoas. Como uma pessoa pode se ajudar e se curar dessa forma? Se ela não acredita que nem Deus vai perdoar ela para poder ajudar nesse sentido. Né? Então, é muito triste quando a gente vê isso. Né? Por isso que a gente tem que trabalhar, aumentar essa nossa fé. Vou até citar aqui um trechinho também do Evangelho do Lucas, capítulo 17, versículo 5 e 6, que ele fala assim: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, é uma coisa até meio assim, absurda que Jesus falou: como vai arrancar no mar não tem terra para plantar? Né? Mas é tão absurdo, falou, se a tua fé fosse tão grande assim, você faria coisas que você acha absurdo. Né? Se a gente perde essa fé, como a gente estava falando, eu não mereço. Então, nós não estamos exercitando essa fé do tamanho do grão de mostarda que Jesus nos chamou a atenção. Né? Isso é muito triste mesmo. Né? Não, e leva a gente a pensar, sabe o que, Davis? Que uma análise sincera, né? Qual o grau da minha fé? Qual o tamanho da minha fé? Qual a intensidade da minha fé? Ela pode estar sendo preterida porque a minha crença no passado me desvaloriza. Eu peço e as coisas não acontecem. O problema é a minha fé. Porque se eu tivesse uma fé do passado que funcionasse, eu pediria e eu receberia. Então, olha só, a gente não entende. E essa linha de pensamento alimenta cada vez mais a descrença e afasta o homem de Deus. Qual é a proposta espírita? Que eu tenha coragem de pensar e repensar a minha fé. Então, eu entendo hoje que o Cristo prometeu é o alívio.
Ele não vai resolver meus problemas, ele não quer resolver meus problemas. Eu preciso, com meus problemas, eu mesmo resolver e desenvolver virtudes, e crescer, evoluir intelectualmente e moralmente. Esse é o trabalho. Então, não esperemos uma vida de facilidades e um Deus que estala dedos, que faz uma varinha de condão e resolve os problemas sem esforço algum. Você comentou aí que talvez fosse interessante, talvez fosse até a parte mais importante da conversa de hoje, Deus, a gente lembrar que ser imperfeito não significa ser inferior. A gente está em evolução, bem vivendo o momento imperfeito. Eu me lembrei, você comentava, eu lembrei do capítulo 12, Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Kardec dizendo que o mal não é um estágio permanente do homem, ele é temporário. E que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, um dia o homem mau se tornará bom. Então, se a nossa fatalidade é um dia ser bons, ser perfeitos, os erros de hoje fazem parte desse aprendizado para que amanhã eu não erre mais ou erre menos. E isso, meus irmãos, alimenta a minha autoestima, alimenta a minha crença em Deus, me aproxima de Deus, me enche de luz e meu corpo terá luz. Está provado, as pessoas mais felizes são aquelas que amam. É só a gente fazer uma análise, só fazer um olhar geral. Lembra da pesquisa também que tem que ter mais amigos, mais gente que ama, é mais feliz, tem mais saúde. Tem mais saúde. E tem mais saúde. Exatamente, tem mais saúde. Isso é fundamental. Então, muitas doenças que eu vivencio hoje, eu não precisaria estar vivenciando. Por que eu as tenho? Porque eu construí. Por conta de ódio, ressentimento, desejo de vingança, orgulho, egoísmo, vaidade, que eu trago do passado. Então, qual seria a cura? Curar a alma. Primeiro, curar a alma. Para eliminar, tirar esses resíduos deletérios de ódio, de rancor, de vingança, que tanto mal faz a gente mesmo, que migra do espírito, do perispírito e para o corpo material. E a gente adoece. Agora, à medida que eu amo, eu vou filtrando as doenças, eu vou curando as doenças e vou ficar só com aquelas que realmente são necessárias para a educação do espírito mortal ou para a depuração de um nódulo que nós mesmos construímos no passado. Então a gente começa a perceber que faz sentido pensar que a fé cura. Por isso Cristo foi intenso, né? Vai, a tua fé te curou. Porque aqueles que recebiam a fé, eles entendiam de alguma maneira, mesmo que embrionário no passado, a função da doença. A função da doença. Que não é me afastar de Deus. Pelo contrário, seria me aproximar de Deus. Esse raciocínio está pautado na questão 115 do Livro dos Espíritos, onde todos nós fomos criados iguais, sem privilégios, simples e ignorantes, mas a destinação será a perfeição moral. Hoje é o dia mais importante dessa caminhada. Hoje eu posso sair daqui, talvez me desafiando. Eu posso curar essa dor? Eu posso curar essa doença? A resposta é sim, vírgula, se for da vontade de Deus. Então eu tenho que submeter à vontade de Deus. Mas eu posso amenizar essa dor? Sim. Como? Com um pensamento amoroso, com um pensamento de luz, nutrindo a serenidade, o equilíbrio, a paz. E esse sentimento, ele contribui para a saúde geral de qualquer um de nós. Aquilo que você falou, né? Só que no passado, alguns que tinham o domínio dessa ciência eram tidos como os magos, como os curandeiros, né? Só que é um patrimônio que todos nós, com o tempo, adquiriremos. E o caminho será a proposta espírita, revisando-nos o pensamento de Jesus. Porque ele, sim, ele é a base da nossa fé. Eu tirei umas passagens aqui rapidamente, Davidson. Por exemplo, lá em Hebreus 12, versículo 2, vai dizer que Jesus é o autor e consumador da fé. Então, olha só, então a minha fé não é num Deus que faz mágicas, não é um Deus que é o gênio da lâmpada, mas é um Deus que me explica racionalmente por que os meus problemas. O exemplo que você deu, a irmã do companheiro surda. Talvez alguém tivesse perguntado, mas meu Deus, por que essa moça veio surda?
Que injustiça! Ela podia ouvir, cantar, mas aí depois a explicação chega. Ela pediu, ela aceitou a prova, porque ela sabia que aquele momento de provas iria contribuir para a sua evolução como espírito imortal. Então a personalidade, ela veio para embates, ela veio para passar por dificuldades, mas as qualidades conquistadas vão acompanhá-la pela imortalidade inteira. Então isso, meus irmãos, é muito positivo, isso é muito consolador, isso é espiritismo de verdade. E você me lembrou uma frase que eu nunca esqueço, que é assim que fatalidade e livre-arbítrio coexistem. Então, como você falou, se Deus permitir, é o nosso processo kármico, a lei divina atuando. É a nossa colheita do passado. E o nosso livre-arbítrio é o que a gente vai fazer hoje para poder as duas se interagindo. Pode melhorar, pode piorar, pode não acontecer nada, podemos morrer com aquela doença, podemos nos curar. Né? A gente não sabe qual é uma situação ou outra, nós temos que agir, né? Atuar. Eu separei umas frases aqui também para contribuir com ele, fazer esse link da fé com o nosso corpo físico, com a cura. Né? Então, o Santo Agostinho ele falava assim da fé. Fé é acreditarmos no que não vemos, e a recompensa dessa fé é vermos aquilo em que acreditamos. Né? Depois também tem a Louise Hay, que fala muito isso, sobre as emoções e as doenças. Né? Tem livros sobre isso, essa autora. Né? Então ela fala que tudo isso tem origem nas nossas emoções e pensamentos. Se tudo isso são pensamentos, os pensamentos podem ser mudados por nós mesmos. Né? Citando um outro também, o Norman Vincent Peale, né? Ele diz que a fé compreendida e aplicada constitui fator poderoso para debelar uma doença e restaurar a saúde. Norman Vincent Peale não é espírita, né? Nem a que eu citei antes, a Louise Hay, né? Não são autores espíritas. Né? Tem também... Inclusive, o livro best-seller da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. Você pode curar a sua vida. Olha o título do livro. É direta, muito né? Bom. Muito bom. Muito bom, diga-se passagem. Quem nunca leu, deveria ler. Deixa eu citar mais algumas aqui. O Paracelso, né, um dos pais da medicina, né, ele diz assim, seja o objeto de sua fé verdadeiro ou falso, você obterá os mesmos resultados. Ou seja, se você achar que, eu não mereço, você vai ter o resultado correspondente a isso. Né? E o Martin Clare, daquela editora, né, vou citar mais duas só para a gente fechar esse pensamento. A Martin Clare, da editora Martin Clare, falava assim, tem uma frase assim, fé é a perfeita fidelidade da imagem mentalizada com o objeto da mentalização, ou seja, aquilo que a gente consegue criar. E por último, para a gente fechar, né, Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um trecho desse que foi tirado do Evangelho, né, da página 48, do Cura-te Mesmo, de Miramês, do Espírito Miramês, fala assim, a fé é a substância das coisas pensadas. A substância das coisas pensadas, né? É interessante isso, porque nós manipulamos substâncias, né? Energias, fluidos. O pensamento, André Luiz chama de matéria mental. Né? A gente pode manipular a matéria mental. Agora, sempre com aquela visão de que há uma limitação que é a vontade de Deus. Né? Senão a gente pensa e as coisas acontecem, não é assim. A gente aprendeu até isso no passado, né? Eu pensei tanto ganhar na loteria, nunca ganhei, né? Por que será? Porque talvez a gente não mereça, nem deva ganhar. Meu amigo, melhor não ganhar, não. Já pensou? Pode ser que não. Aquele homem velho volta, já é melhor não, deixa quieto. Mas aqui, você comentou uns autores aí, rapidamente eu me lembrei de uma tese que gerou um livro de um autor, ele é um pediatra, um cirurgião pediatra, numa universidade da Califórnia. O nome dele é Bernie Siegel, não sei se é assim que escreve, Bernie Siegel. Escreveu um livro chamado Amor, Medicina e Milagres. Amor, Medicina e Milagres. Esse homem, o hospital que ele trabalhava era imenso, e de doenças graves, e ele fez um experimento, virou esse livro e criou células de doentes. Ele conseguiu doentes, por exemplo, 2 homens de 40 anos, mesmo biotipo, a mesma doença, no mesmo estágio da doença. Ele conseguiu células. Formou várias células de doenças que eram pares, que tinham pares. A um grupo ele receitou os remédios, ele prescreveu os remédios. Para o outro grupo também os remédios.
mas a um dos grupos ele deu apoio espiritual e apoio emocional. Ele fez isso com todas as células, durante 30 anos. E, em vez por outra, ele media os resultados. E fato é que virou uma tese, que virou uma verdade, comprovou uma verdade. Aquele grupo que recebeu apoio emocional e apoio espiritual, a grande maioria havia se curado das doenças, e os que estavam doentes ainda tinham uma condição de vida favorável. Melhor, né? No outro grupo, a grande maioria havia morrido, e os que estavam vivos ainda estavam numa profunda decadência, provando, então, a influência da espiritualidade, da espiritualização, desse apoio emocional para a cura de doenças. Ou seja, acionando o que nós já conhecemos. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Palavras do Cristo. Que a gente precisa rever, reconsiderar, reconstruir a ideia, mas, acima de tudo, adotar essa ideia como ideia pessoal. Não adianta só dizer dela. Na verdade, a proposta é a gente aprender a conviver com esse novo conceito de fé e exercitar essa fé. E a fé tem como ser exercitada. Rapidinho, tá? Estou falando muito, Davis. Desenvolvida e estado, não? Tá bom. Pode ser desenvolvida. Paulo de Tarso escrevendo aos Romanos, temos tempo, né? Paulo de Tarso escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Quem quer ter mais fé, e guarda essa frase, hein? Vai lá na Bíblia depois. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu estou aqui alimentando a minha fé. Eu estou ouvindo uma visão diferente, que choca com a minha anterior, eu desconfio, mas eu estou aqui ouvindo. Pode ser que faz sentido. Então agora eu posso me desafiar a fazer a mudança interna. Meus irmãos, eu vou garantir, a doença vai atenuar ou muitas vezes curar, se for doenças que nós mesmos construímos. De uma hora para outra? Não. Mas talvez um espaço de tempo que não seja tão grande assim. Tempo esse suficiente para eu alimentar uma nova crença. Olhar a doença com outros olhos. Entendendo que Deus é Pai amoroso e não dá aos seus filhos um fardo maior do que eles podem levar. Só dá aquele que a gente precisa levar. E quando eu entendo isso, abandono a revolta, a lamúria, a reclamação, a blasfêmia e abraço a vida, dizendo: Deus, você está me dando tudo que eu preciso. Que bom que é assim. E esse sentimento de acolhimento da vida, de aceitação, de resignação, contribui para a serenidade, tranquilidade e cura, especialmente a cura da alma. Especialmente a cura da alma, das doenças mais graves que nós trouxemos na nossa história, chamadas orgulho e egoísmo. Exatamente por aí. Você lembrou uma experiência que eu passei? A gente acha que tem assim, a cabeça aberta para tudo, né? Eu acho que não tem preconceitos, mas de vez em quando a gente descobre que tinha, né? Alguns preconceitos. Às vezes por falta de conhecimento, é isso que a gente está falando, uma fé baseada em raciocínios errados, em falta de conhecimento. Apesar de aceitar tudo, não ter problema nenhum, um dia uma prima da minha esposa nos convidou para ir numa festa no centro de Umbanda que ela tinha, né? Ali em São Bernardo, na região dos Matos, onde tem uma grande concentração, cada centro de Umbanda tem sua região ali para fazer suas atividades, né? Suas festas. E nós fomos lá, era dos chamados, daquele dia dos Exus, né? Eu pensei, nossa, Exu, espírito baixo, espírito não sei o quê. Tem vários rótulos, né? Realmente, eles não têm, mas eles são soldados do plano espiritual. Não são um espírito, assim, amorosos, assim, né? Assim como nós, né? Também temos os nossos problemas, né? As nossas coisas difíceis dentro de nós. E aí eu tive a oportunidade de conversar com um espírito desse, né? E a gente está sempre querendo aprender, e a gente contesta, né? Para que isso daí, esse trabalho, aquela comida, desperdício? Muitas vezes os outros pensam assim, muitas vezes a gente pensa algumas coisas desse tipo. E ele me falou o seguinte: a gente faz isso porque o ser humano quer que a gente faça isso. Assim, mesmo não nos reconhecem como um Exu, um preto velho, ou qualquer aquelas entidades que se manifestam na Umbanda, né? E aí eu fui perguntando para ele, falou: o que a gente pega, a pessoa fez isso aí, pediu alguma coisa e recebeu uma ajuda, é para o emprego, etc. E tal. Aí ela faz aquilo com carinho. Se eu não comer, vai ser um desprezo tremendo para a pessoa. Ela fez com tanto carinho, só então a gente come, né? Mas a gente aproveita mesmo a energia carinhosa de amor que ela colocou naquele agradecimento.
E aí a gente pega esses fluidos para fazer remédios, misturando com as coisas da natureza. E a minha esposa, que tem evidência desde pequenininha, né? Realmente ele levou depois ela para ver isso daí. Eles manipulam na natureza, com ervas e outras, essa energia amorosa que serve de remédio para as entidades que são médicos, né? Para os médicos do plano espiritual. As pessoas trabalham com cura. Então, aí eu caí minha ficha e falei assim, nossa mãe, que lição, eu, um espírita de estudar há muitos anos, né? Que lição que eu tive de um Exu, da Umbanda. Olha o trabalho que a gente não conhece, a gente fala, isso daí não, né, não tem grande importância. Né? Olha o trabalho que tem para eles, ele se manifesta assim, porque o ser humano quer que a gente se manifeste assim. Exatamente, David. Então, o desconhecimento, né, assim, de como funciona o planeta, as coisas que a gente às vezes não adota, não conhece, ou não quer nem saber. Como o amor rege tudo no universo. Né? Você fala, a essência é o amor. Né? A proposta da vida é aprender a amar. E aí você vai lá ouvir o testemunho de João Evangelista, escrevendo uma carta para a igreja da Ásia Menor, capítulo 4 da primeira carta que ele escreveu, versículo 20 e 21, me parece. Porque Deus é amor. Aquele que ama conhece a Deus. Aquele que não ama não o conhece. É só isso. Então, se a essência é o amor, quando eu faço bem, quando eu tento olhar para o outro com um olhar respeitoso, quando eu me esforço, quando eu luto contra esse velho homem que traz as marcas da vingança, eu estou amando, eu estou aprendendo a amar. É o aprendizado do amor que cura. O amor cura. O meu amor pode curar o outro. É a misericórdia de Deus, né? A minha prece funciona, em direção ao outro. A energia funciona. Talvez não tanto se ele não estiver na mesma sintonia, mas a energia funciona. Então, oração intercessória alivia a dor, sim. Alivia a dor, sim. Porque o que eu estou passando para ele é o amor. E se Deus é amor, eu estou passando Deus para ele. E como diz André Luiz, me foge qual o livro agora aqui, é o capítulo 1 do livro... Daqui a pouco eu lembro o título do livro, que ele fala que nós estamos mergulhados no hálito de Deus. Né? Todos nós somos essência de Deus. Daí o salmista ter dito, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o fez. A caminhada é essa, voltando para Deus. E se Deus é amor, hoje é um dia especial para eu colaborar com esse aprendizado do amor e curar especialmente doenças da alma, que, em consequência disso, vão migrar para o corpo físico e vão me dar mais equilíbrio, mais vitalidade, mais energia. Eu paro de canalizar energia em direção àquilo que adoece para canalizar energia em direção àquilo que cura. O perdão cura. O perdão cura. O amor cura. A misericórdia, a compaixão, a gentileza cura. Sentimentos linkados ao bem e linkados ao amor. Então, aquilo que você falou, a essência é o amor. Então, aquele material, aquela oferenda, não era tão importante assim, mas a energia do amor colocada naquela oferenda, junto com ingredientes da natureza, viram remédios que aliviam dores de tantos outros, e a gente, na ignorância, censura e critica, né? Assim como a gente vê na Igreja Católica a hóstia, né? É o passe, os espíritos colocam energia ali na hóstia, para aquele que tem fé, que acredita, vai absorver aquela energia como se fosse um passe. Né? Os evangélicos também têm os métodos deles, né? E outras religiões, a gente tem que aprender a respeitar. Copinho da água fluidificada, né? Copinho da água fluidificada nos centros espíritas, né? Então, são muitas coisas que a gente tem que aprender para a nossa fé crescer, né? O desenvolvimento da fé, né? E você estava falando do amor, né? Tudo, e tem assim, do pensamento com amor, com carinho, pensamento, eu lembrei de um pesquisador também, Dr. Jorge Lozanov, né? Sei lá, tem um livrinho que eu vi, chama-se Essência da Mente. E ele fazia o seguinte, ele começou a fazer estudos, né, sobre autossugestão. Você estava falando aí de pensar, de fazer, etc. E tal. Autossugestão, não é hipnose, é autossugestão. Ele conseguiu, em 1965, lá em Bikovo, na Bulgária, né,
fazer a cirurgia de uma hernia inguinal no abdômen do homem. Foi filmado isso no Congresso de Medicina, tudo, porque ele fazia essas coisas, e foi provar que uma anestesia por autossugestão, por sugestão. Então, ele dizia que nós podemos sugestionar o nosso irmão para aliviar dores, para fazer algumas coisas, inclusive uma anestesia mesmo. E na frente de todo mundo ele foi operado por uma anestesia, não por hipnose, por sugestão. Né? Então ele trabalhava muito isso, chama Jorge Lozanov. Então esse médico pesquisador chegava a fazer esse tipo de cirurgia sem anestesia. Né? Então a gente vê aí que a ciência está provando mais uma vez o poder da nossa sugestão. Né? Voltando àquilo que a gente falou lá atrás. Eu não mereço. É a tua sugestão. Eu sei que eu posso, eu vou me curar, eu vou buscar os recursos, vou bater na porta, ela se abrirá. Vai cair um livro na minha mão, eu vou a algum centro espírita que alguém vai me orientar, num pastor, num padre, numa igreja católica. Ele vai buscar algum caminho, ele vai achar ali. Né? Vai achar ali. Onde ele precisar, vai achar. Como Jesus dizia, bate na porta, ela se abrirá. Então, assim, essa autossugestão que nós damos todo dia, a gente precisa vigiar para ver o que nós estamos fazendo com a nossa autossugestão. Como você comentou aí, muitas das doenças são provocadas por nós mesmos. Né? Se eu detono a minha mente, a minha autossugestão todos os dias, eu vou ficar doente. Estou me sentindo mal, estou me sentindo mal. Tem aquelas brincadeiras que o pessoal faz, né? Todo mundo chega, a pessoa, nossa, você está branco, está pálido hoje, está se passando mal. Aí chega outro e fala de novo, essa autossugestão, depois de umas 5, 6, ela começa a acreditar que ela não está legal mesmo, né? Porque é sugestão, né? A hipnose também é assim, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo com a nossa autossugestão para aumentar essa nossa fé, aumentar esse nosso poder de cura, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que vigiar todos os dias. E entra naquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, né? Fé divina e fé humana, né? Uma crença em Deus e a fé humana, né? Acreditar em si mesmo, acreditar que eu posso fazer muitas coisas, né? Como Cristo mesmo falou, vocês poderão fazer muitas coisas, muito além das que eu faço. Né? Ele curava pessoas, então nós podemos fazer as coisas que ele fazia. Né? Vamos começar com nós mesmos. Né? Começando com nós mesmos, para a gente aprender a usar essa fé, esse poder de cura, para depois também ajudar os nossos irmãos. Né? Sempre assim, temos que primeiro começar com a gente, melhorar nós mesmos. Depois passar a ajudar os nossos. Aí nós vamos ter competência para ajudar melhor o nosso irmão. Né? Exato. Aí Deus, fica entendido, né? Se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa moreira que sai, se desplante daqui, se plante no mar. A gente entende, agora entende. Né? Um dia a gente vai compreender isso, que não há limites para a fé. Os limites que existem nessa fé humana são relacionados à fé divina, que tem um planejamento encarnatório, onde eu preciso passar por dificuldades, que a prece vai até aliviá-las, mas não irá me isentar de passar pela dificuldade. Muita gente passa pela dificuldade, né, mas não tem aquela fé, aquela crença que é um processo de aprendizado. Se o aprendizado foi feito, não tem por que continuar aquela lição. Né? Tem pessoas que vão morrer com uma doença, não tem jeito, como a gente comentou. Né? Tem pessoas que podem se curar ou podem se aliviar. Há um mês, em dezembro, mais ou menos, novembro, eu trouxe um rapaz aqui chamado Daniel. Então ele foi muito legal que a Helenice me apresentou, ele é um outro colega da rádio, e ele jovem adquiriu, ele professor de educação física, adquiriu uma doença séria, esclerose múltipla, e chegou a ficar tetraplégico numa cama, até que ele decidiu que ele ia mudar muitas condições da vida dele, o tipo de vida dele, a alimentação, como ele pensava, como ele estava, né, trabalhava, tinha muita atividade, muita coisa. Deu uma desacelerada, mudou para Santos, São Paulo para Santos, São Bernardo para Santos, não. Hoje ele vive em Santos e foi fazendo esse processo. E hoje ele é estudado pelos médicos, ele faz 5 anos que ele não tem uma crise. Ele anda, ele fala, ele nada no mar, né? Ele faz os exercícios dele. Né? Voltou a trabalhar na área de esportes, em Santos, que é a área dele. Então, ele conseguiu aplicar essa fé de uma forma correta. Né? Ele se curou e nem os médicos entendem como é que ele pode ter 5 anos sem crise, sem remédio.
né? Então, eu achei um exemplo vivo, né? Quando a gente fala lá atrás de Jesus Cristo, dos apóstolos, de um ser assim muito, né? A gente fala, era muito distante da gente, né? Mas e esse rapaz? Um ser humano como nós. Só exercitou a fé dele, o poder de cura dele. E foi mudando várias coisas que ele achou que estava errado, né? A gente já falou algumas vezes aqui também sobre alimentação, né? Então, às vezes a gente erra comendo muita coisa industrializada, muita química. E essa química vai afetar o nosso corpo. Chega um momento que o nosso corpo não aguenta mais. Parar, cessado as causas, cessam os efeitos. Uma lei da física, uma lei dentro do mundo espiritual também. Se você cessou as causas, cessa os efeitos. Se eu parei de comer tanta coisa com química, meu corpo vai reagir. Porque nós somos, se falando que nosso corpo foi criado para se curar. A gente faz um corte na mão, daqui a pouco ele cicatriza. Então, a nossa genética é feita para se curar. E nós não entendemos, nem com as palavras de Jesus, nem na doutrina espírita, muitas vezes, como é que a nossa fé deve atuar no nosso dia a dia para a gente se curar. Deixar as palavras finais para você, mas já estamos já no final do programa. Passou rápido, né, meu amigo? A gente pode fazer um programa 2 aí depois, hein? Quem sabe? Pena que eu já tenho outra pessoa na semana que vem. Né? Mas manda outra. A gente tem uma hora qualquer, a gente pode combinar, se estender. Assim. Tá, joia, meu amigo. Então, eu queria agradecer a parceria, né? Essas reflexões são profundas, né? E lembrar que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, que ele precisa ser o fundamento da nossa fé. Não o Jesus que a gente conheceu na teologia, mas essa proposta espírita de resgatar a essência do ensino do Cristo. E o grande ensino de Jesus foi que a gente amasse, que a gente nutrisse o amor. Então, que a gente saia daqui, dessa live falando de cura pela fé, pensando que a grande cura é o amor. A grande cura espiritual é o amor. O grande encontro com a divindade é quando eu alimento e transformo a minha vida em ações de amor. Daí Kardec ter sido tão enfático, né? E feliz em declarar que fora da caridade não há salvação. Então, o exercício do amor, a prática do amor, me leva a amar, e aprendendo a amar, eu adquirirei mais saúde, principalmente saúde espiritual. E também, por certo, que migrará para o corpo físico. E essa saúde física também será mais acentuada naqueles que amam. Inevitavelmente, isso é uma sequência de pensamento espírita muito lógica, que pode ser averiguada, pode ser questionada, mas que pode ser também aderida por cada um de nós. Então fica o nosso abraço aos internautas, né? Se você gostou do programa, indica, passa o link, convida, né? Não dá um abraço não, porque aos 45 minutos do segundo tempo surgiu uma pergunta aqui. Opa! Tavares colocou, então nós temos mais uns minutinhos aí. Né? Eu vou ler ela para a gente aqui. Tá aqui assim, né? Da Ana Cristina, Calendária, Natal, Rio Grande do Norte. Para mim, o mal-estar nos outros e os outros acham que o mal-estar sou eu. Como esclarecer que cegos não guia cegos? Ana Cristina, Calendário. Né? Então, o que eu entendi aqui, para mim, o mal-estar nos outros e os outros acham que o mal-estar sou eu. Ou seja, cada um acha que o mal-estar está do outro lado. Né? Como esclarecer que o cego não guia cegos? Eu me lembrei, não sei se estou na linha de raciocínio certo, mas eu lembrei daquela frase do João de Ângeles, por Divaldo Franco, que diz que o mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. Então, se a opinião do outro talvez não seja tão importante assim, ela tem que ser validada. Eu preciso entender que o outro pode estar me dando feedback e me mostrando um lado realmente negativo que eu tenho. E isso pode servir como um alerta para um trabalho de automelhoramento. Agora, se a acusação é injusta, se realmente eu não vejo, eu não me enxergo com esse déficit moral, eu ignoro, oro pelo outro, faço o que o Cristo ensinou e continuo minha caminhada. Na verdade, no final de tudo, a gente vai lembrar daquela fala de Madre Teresa de Calcutá, né? Poema, um artigo que ela escreve, no final ela vai dizer: um dia a gente vai entender que nunca foi com o outro, sempre foi entre nós e Deus. Então, façamos a parte que nos compete, né? Ouçamos o que o outro tem a dizer. Santo Agostinho
sugeriu isso na questão 219, né? Ele, no 219A, ele procurava entender para se autoconhecer se alguém tinha algo a reclamar dele. Ele validava a reclamação do outro, a censura, porque ele entendia que ele podia estar camuflando informações, né? Se defendendo, se protegendo inconscientemente. Então ele validava o feedback do outro, mas sempre nessa proposta de nunca nos autocensurar, nos sentir inferiores, mas pelo contrário, entender que temos que trabalhar a evolução moral na gente mesmo. Então a companheira que colocou a pergunta aí, né? Fica essa proposta, né? Para a gente. Faz seu melhor e tenta mudar o perfil, né? Se é o outro que está errado, se é você que está errado, um dia nós todos seremos certos. Essa é a destinação do planeta e dos homens que aqui habitam. Eu vou fechar com uma frase que você me fez lembrar, nessa linha que você ensina aí. Divaldo Pereira Franco fala assim: se o outro não me ama, problema dele. Se eu não amo o outro, problema é meu. Então a gente tem, como você falou, a gente tem que se preocupar que se o problema é meu, eu tenho que amar os outros. Se o outro não me ama, não é meu problema, é problema dele. A evolução é dele, o problema é dele. Agora, a minha evolução é comigo, eu tenho que resolver isso. Né? Então, às vezes, a gente não tem que esclarecer se cegos não guiam cegos. Como você falou, a gente tem que fazer a nossa melhor parte, o problema é meu, eu tenho que fazer a melhor parte. O outro, a gente não tem que exigir nada. Tem que respeitar e deixar para lá. Né? Às vezes não tem muito o que fazer. Porque quando a pessoa é muito teimosa, né, não tem muito o que fazer. Né? Então, veio mais alguma pergunta? Deixa eu ver, não, foi essa daí. Então, a gente já está no... Passamos um pouquinho, né, do horário, né? Eu queria chamar o Tavares, ver se ele vai fazer a divulgação da programação. Tavares, é contigo. Ô, meu irmão, não, só lembrar que amanhã, a partir das 6h30, começa a nossa programação. Amanhã é sexta-feira das línguas estrangeiras. Amanhã tem um programa em espanhol, tem um programa em francês, tem um programa em alemão, em italiano e em inglês. E de vez em quando programas em português, para a gente não perder a tônica da coisa, né? Mas muito bom o programa, espero que possa repetir aí a dupla dinâmica num futuro breve, para a gente ter sabor dos conhecimentos seus e do nosso querido Hélio Tinoco, que é um amigo que a gente tem com muito apreço. Certo? Muito obrigado. Sucesso, luz e paz para todos. Obrigado, Tavares. Surgiu a pergunta, né? Você já tinha dado o seu agradecimento final, mas eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, né? Alvanira, né, de Jesus, Sandra Souza, a Elmira Alves, né? Maria Azevedo, José Lopes, todos com carinho, e todos aqueles que não escreveram no chat, mas estiveram aqui conosco. Né? E, inclusive, teu irmão gêmeo está ali também, né, Hélio Tinoco, né? Dando boa noite a todos, teu irmão gêmeo. Mas agradecer a todos com carinho, agradecer a você, Hélio, pela participação, pela ajuda. Né? Eu fiquei muito feliz que eu estava vindo no programa, e fluiu bem, assim, a gente passou o tempo, a gente nem percebeu. Né? E encerrar, né, antes da gente encerrar com uma frase aqui, que eu parei no finalzinho, assim, que diz assim: a fé não é simplesmente um ato, uma palavra. A fé que cura tem que ser uma ciência de vida, com conhecimento de causa, de amor ao próximo e a si mesmo. Eu posso, eu consigo me curar e ao meu próximo. Eu achei interessante essa frase para a gente fechar o programa, para que a gente também aprenda nessa frase, hein? Exercitar a nossa fé como uma ciência de vida com conhecimento de causa. Hein? Que Deus possa nos abençoar a todos. Até a semana que vem, nós falaremos um pouco sobre paixões e vícios. Abraço a todos.